simplesmente desencarnou e depois voltou numa outra região do mundo. Ocidente, no outro ali, né? Sim. Eu acredito que Cristo é Maitreya, porque um ser, quando ele desperta a onisciência, ele não retorna mais, não tem mais retorno. Ah, tá. Ah, tá. Porque só pode nascer se tiver uma causa para nascer. Maitreya é a última encarnação, né? Do Mas Buda? Quando ele é... Não, Maitreya é um discípulo de Buda. Foi um discípulo de Buda. Até que ele seria o primeiro Buda a retornar, que daria início a uma era de 1000 Budas. Então, veio Cristo, depois veio Padmasambhava, 1000 anos depois. A gente poderia colocar dentro disso também Chico Xavier, esses seres que... Não necessariamente, que Xavier é um Bodhisattva. É uma outra linguagem. O que seria Que Bodhisattva? um Bodhisattva é um ser que ele está batendo na portinha da onisciência, da iluminação. Aham. Mas ele ainda resolve vir pra cá. Exato. Pra dar uma geral, pra dar uma ajudada na galera. Isso, exato. Ele prefere se envolver com o mundo kármico para ter causas e condições de renascimento para permanecer no samsara. Por livre e espontânea Por vontade. espontânea vontade. Sendo que ele já poderia ter decidido se Isso, iluminar e sair fora. Exato, exato. Tem um... Já tava nesse nível, né? Já tá nesse nível. É. Tem uma coisa assim muito interessante, né? Quando a gente imagina Buda, Cristo, a gente imagina eles num paraíso. Sim. Né? É. Mas na verdade Buda tá no inferno. Buda não tá no paraíso. Buda está no Por quê? inferno. Por quê? Porque Buda, ele se iluminou porque ele se tornou um Bodhisattva. Ele renunciou a tudo para encontrar uma solução para o sofrimento de todos os seres. Então, no paraíso, não tem ninguém sofrendo, né, na mente onisciente. Ele tem que estar no... Então, ele emana... Claro que Buda não renasce mais, mas ele emana no inferno, né, nos infernos mais profundos, que é onde os seres precisam. Nem Cristo, um Bodhisattva. Se Cristo fosse escolher nascer no paraíso ou no inferno mais profundo, eu tenho certeza. Jesus nasceria no inferno. Porque é lá que ele precisa estar. De De fato, ajudar. né? De fato, isso, exatamente. Então, partindo dessa compreensão, Buda não está no paraíso, Buda está no inferno. Não tem o que ele fazer no paraíso. Inferno, assim, Lá ele só é mais um. em dimensões, Lá ele não existe. Né? dimensões Lá não tem negativas, ninguém. inferiores. Só vacuidade. Não é céu e terra, né? Não é céu e Os terra. infernos tem vários submundos, Tem assim, vários tem reinos, vários... né? Vários Sim. reinos. Vários reinos, nos reinos infernais. Nos reinos infernais tem também os seres que são deuses, que Sim, são humanos. os Daimons, né? Isso. E dentro, os 6 reinos, né? Que é humano, quer dizer, Deus, semideus, humano, animal, espírito faminto e inferno. Os 6 reinos existem dentro de todos os 6 reinos. Então, no ser humano, tem momentos que a gente está no reino dos deuses, semideuses, tem momentos que a gente está no humano, animal, espírito faminto e infernal. A gente fica girando. Depende da nossa decisão. Depende da nossa decisão. É aquela história do mestre Zen, né? Que o samurai, que ele recebe o samurai, e aí o samurai fala: eu vim aqui pra entender, mestre, o que que é o céu, né? E o inferno. Aí ele fala: como que você não sabe, seu burro, seu ignorante? Aí ele desembanha a espada, né? E vai matar o mestre, né? O monge. Aí ele fala: tá vendo? Isso daí é o inferno. Aí ele chega e respira fundo, e entende, né, o que ele tá querendo dizer, e Boa. coloca a espada de volta lentamente. Esse é Aí o paraíso. conforme ele fala: isso daí que você tá. Agora que você tá guardando a espada, isso daí é o paraíso. Caramba, Exatamente. É isso. que loucura, né? Projetado pela mente. Mas relativamente, assim, existem 6 reinos, né? Também. Isso, eu acredito nisso. Na crença budista? Relativamente, isso. Mas são existências relativas, assim como a nossa própria existência também é relativa no budismo. Se a gente for analisar, fazer uma análise dos conceitos, da matéria, da existência, da própria individualidade do eu, se você analisar a profundo, você chega à conclusão de que não tem eu em lugar nenhum, que o eu não existe. O eu é ele, né? O eu consciência.
O eu, o indivíduo. Eu ego. Eu ego. personagem. Eu Eu mago de personagem. barba, Isso, exato, que eu indivíduo. faz ritual, que faz oficina de tambor. Isso, obrigado porque você- pelo merchan. Porque você pode ser o que você pode estar sem essa barba, trabalhando como publicitário, né? E aí Sim. sumiu esse Ah, personagem, né? Sim. As práticas que vocês fazem de reiki, né, acupuntura, ela tem alguma religião nela? Não, Ou não? Só uma terapia mesmo? Ela é uma terapia Segue que uma- tem origens em algumas filosofias orientais, né? Como, por exemplo, o Shiatsu vem muito do Zen budismo, né? Porque eram como os monges, os mestres que tinham esse poder de equilíbrio, de cura, eles cuidavam dos samurais quando o samurai voltava da guerra através dessas Ah, massagens, sim. que o Shiatsu nada mais é do que uma acupuntura, só que em vez de usar agulha feita com a mão, por isso que Shiatsu significa pressionando com os dedos. Reiki, por exemplo, significa rei é universal e que é energia. Então é a canalização dessa energia universal, que bebe da fonte do hinduísmo por causa da localização dos chakras, Ah, sim. de alguns conceitos tibetanos, japoneses, mas não é uma religião, né? Eu É acredito laico, que É laico. eu acredito que essas terapias, muitas delas vêm do Oriente, né? Então o Oriente pra gente é um grande exemplo do que é saúde, longevidade, equilíbrio, né? Mas não esse Oriente atual, que Uhum. foi 100% globalizado e ocidentalizado. Mas o Oriente inicial, tanto que Jesus também é oriental, né? Ele nasceu no Oriente Médio. Então, Isso, só- ele também é oriental, Isso, né? Só especificando, Jesus nasceu na Palestina. Jesus era palestino, historicamente. Mas é considerado Oriente Médio ali também, É não é? Oriente Médio. Então Isso, também divisa com o Egito. Oriental, né? Aham. Então, se você for ver todos os mestres aí da humanidade, esses grandes mestres, acho que todos, talvez, são orientais, né? Então, há muito o que aprender com os orientais. E quando vem um ocidental, por exemplo, constelação familiar, que é alemã, quando você vai estudar a fundo, onde é que ele foi estudar? Ah, não, ele era um antropólogo que viajou lá para a África, para a Ásia, entende? Então, E aí, opa, né? Mais Oriental. um pezinho lá. Sim. né? E aí, falando, você perguntou, né, sobre se tem alguma religião e tal. Sim. Tanto não tem, por exemplo, o reiki não existe, não tem essa ligação com religião, né? Que também foi instituído dentro do SUS. Então, essas práticas integrativas a gente tem disponível no SUS. Ah, é? Então, o reiki já tem UBS Sim. especializadas. Em São Paulo tem o BS que é só de práticas integrativas e complementares, que aí entra o reiki, acupuntura, quiropraxia, né? Campinas. Auriculoterapia, aromaterapia. Então, todas essas terapias eles já fazem dentro do SUS, né? Por isso que a gente fala, não, é laico e tal. É claro que tem um fundo, mas tem gente que chega, por exemplo, lá na clínica, a gente atende até pastor e tal, e aí fica assim, não, mas é de religião, né, e tal. Não tem religião, né? Uhum. Não tem. Aí se falar que é da outra, aí já não pode. Então a gente, não foda. tem, né? A são- religião, são ela práticas. veio justamente para separar a humanidade, né? Igual o time de futebol, igual você é dessa, você é dessa outra, não sei o Pô, quê. eu acho muita besteira as pessoas brigarem por conta de futebol, religião, política, né? Política. entendeu? Tipo, eu tenho conhecidos do meu pai que eles... o pai não fala com o filho porque o outro votou no outro candidato e o outro votou no outro. E aí tipo, entra vale na que os questão dois de entram novo em casa, do ego, né? os Se eu outros sou se isso, cruzam em casa, significa um que eu não fala com sou o nem outro esse, por nem conta esse da outro, nem política. esse outro, né? Aconteceu muito isso nessa última eleição aí de Religião, de mesma coisa. O outro é do candomblé e briga presidente, com o né, outro e da tal. Umbanda. E as pessoas ficaram Entendeu? assim Aí, nos o extremos, do né? banda briga com o Kimbanda. Entendeu? E uma brigaiada do caralho. E... Sendo que o que une a gente é a compreensão, o amor, né? É. A humildade, a entender o outro, né? Porque toda vez que eu entendo o outro e ele tem uma opinião diferente da minha mente expande. Porque ele me traz um universo de crenças e valores que não são os meus. E se eu Sim. consigo ter empatia e compaixão e entrar na energia dele, entender as necessidades dele, agora eu tenho as minhas crenças e valores e mais a percepção da pessoa. E o que seria Deus? O que seria essa consciência universal? O somatório de todas as percepções possíveis. Então, se eu quero me aproximar de Deus, mais humilde eu preciso ser e respeitar e ter empatia e compaixão pela opinião do outro, né? Sim. Isso não significa que você vai absorver aquela ideia pra você, né? Aham. Você tá tendo respeito por aquela ideia, né? Compreensão. Eu entendi o que você quis dizer, eu entendi o que você vive, mas não significa que eu vou viver, né?
E aí a gente vai sendo uma somatória de tudo isso. Tanto é que os estudos dizem que você é uma somatória das 5 pessoas que você vive, né? Isso não só das 5 pessoas que você vive, das 5 pessoas que você absorve, né? Então, de repente, eu convivo com um mago. E aí o mago é budista, né? Tem todo esse preceito budista e tal, não sei o quê. Não significa que eu vou ser budista, mas eu vou entender, né? Eu vou criar buscar empatia, entender. eu vou buscar. E aí tudo, assim como todas as pessoas,